O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos o capítulo 15 de São João. E Jesus aqui, para nos falar a respeito da necessidade e da importância de nós permanecermos nele e darmos fruto, ele usa então essa imagem da videira. Isto é, repito, Jesus quer falar aqui que é importante, que é imprescindível que nós permaneçamos nele e que demos fruto, que produzamos muitos frutos. Pois bem, Jesus então usa essa imagem da videira, que era uma imagem comum, que os seus interlocutores compreendiam quando ele usava aquela imagem. Então ele diz assim: disse Jesus a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Sou aquela planta que dá uvas, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. Ele fala isso aqui na primeira parte do versículo 2, e Ele falará novamente no versículo 6. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Isto é, aquele ramo que não der fruto, porque não permaneceu em Jesus, ele vai secar, será jogado fora e será lançado ao fogo para ser queimado. Então, o primeiro ensinamento, que não deve nos amedrontar, mas pedir a Deus a graça de que nós não nos tornemos infrutíferos, que nós não nos tornemos incapazes de produzir fruto, inertes, sem vida. Então, pedir a Deus a graça de dar fruto é a primeira súplica. Mas aqueles que dão fruto precisam dar cada vez mais fruto. Então, o primeiro perigo é um ramo que é infértil, que ele não produz nada. Esse é o primeiro perigo. Então, suplicar a Nosso Senhor a graça de produzirmos fruto. Para que produzamos fruto, nós precisamos de duas condições. Precisamos permanecer na videira, sim, porque um galho separado da videira, ele seca. Então, para que produzamos fruto, precisamos estar ligados à videira. Afinal de contas, de Jesus: sem mim
nada podeis fazer, mas aqueles que permanecem na videira, que vão produzir fruto, precisam ser podados, precisam ser limpos, para que produzam cada vez mais fruto. Vamos lá. Até aconselho depois quem puder de reler, de meditar, de aprofundar esses 8 versículos do capítulo 15 de São João, que são muito ricos para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento espiritual. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, Ele o poda, para que dê mais fruto. Então aqui eu disse que Jesus usa a imagem da videira, porque era muito comum na época, e os seus interlocutores, os seus discípulos, sabiam que uma videira, ela precisa ser podada, ela precisa ser limpa, para que ela dê fruto. Se você não podar a videira, ela vai produzir cada vez menos fruto, até que ela fique bem bonitinha, cheia de folhas, mas sem fruto nenhum. Então você precisa, naquele galho principal, que tem outros galhos bonitinhos, cheios de folha, mas você precisa arrancar aqueles galhos, e isso é uma violência à videira. Isso faz, de alguma maneira, a videira sofrer, mas isso precisa ser feito para que aqueles galinhos bonitinhos não roubem a seiva do galho principal. Então você arranca aqueles galhos que são cheios de folha, mas que estão roubando a seiva. Você limpa de alguma sujeira que se grudou ao galho principal, e isso, repito, fará o galho principal sofrer. É uma certa agressão, mas fará com que a seiva naquele galho principal se concentre, fará com que aquele galho principal não disperse a sua força, a sua seiva em coisas inúteis, e ela possa produzir muito fruto. Percebeu então, meus irmãos, a imagem como se aplica a nós? Se nós não formos podados, se nós não formos limpos, nós dispersaremos a nossa energia espiritual em coisas inúteis. Então é importante que sejamos podados, mas essa poda vai nos custar. Por quê? Porque de alguma maneira Deus vai tirar coisas a que somos apegados, não necessariamente coisas más, mas coisas que estão nos dispersando e que estão roubando a nossa energia espiritual e que nos impedem a produzir mais fruto. Então, para que produzamos muito fruto, é necessário que nós sejamos podados, e é necessário que nós permaneçamos em Jesus pelas virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Permaneçamos em Jesus por meio da nossa vida de oração e por meio da nossa frequência aos sacramentos. Permaneçamos em Jesus por meio da escuta e da prática da sua palavra. Você que escuta a palavra de Deus e você que a põe em prática, você que se esforça por colocar em prática. Tudo isso faz com que você permaneça em Jesus. Então, para que eu produza fruto, eu preciso permanecer em Jesus, porque se o galho não permanece na videira, o galho seca. Então eu preciso permanecer em Jesus. Mas este galho que nele permanece, precisa ser podado
precisa ser purificado. Então continuemos aqui. Vós, diz Jesus aos seus discípulos, vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Então a palavra que purifica, e é verdade, né? A palavra, diz a Sagrada Escritura, é como uma faca, uma lâmina, uma espada de 2 gumes. Ela nos fere, mas ela cura a ferida. Ela incomoda, e é importante que a palavra incomode. Será terrível o dia que nós formos à missa, o dia em que nós escutarmos a palavra e ela não nos instigar em nada. Isto é, você vai à missa, você ouve a palavra e você diz, nossa, eu estou ok. A palavra de Deus já não me convida a nada, ela não me inquieta. Nossa, ou você está muito, muito, muito progredido em santidade, ou você, e isso não é, infelizmente, não é uma realidade muito comum, ou você está tão fechado no seu mundo, está tão ensimesmado, que você já não permite mais a palavra de Deus questionar você, porque você já disse, olha, até aqui virás, daqui não passarás. Você já disse a Deus até onde Ele pode entrar na sua vida. Você já disse a Deus até que ponto Ele pode exigir de você. Então você já está ok com Deus, que você já disse a Ele, olha, eu só darei ao Senhor isso aqui. O Senhor, pense a sua alma como uma sala com muitas portas, e você já disse, olha Senhor, o Senhor pode abrir essas portas aqui, as outras abro eu. O Senhor pode entrar nesses cômodos aqui, nos outros cômodos entro eu. Então, se você assim estiver com Deus, percebe que você pode até ter a ilusão de que a palavra não o questione mais, mas se você estiver aberto a Deus, Ele vai sempre questioná-lo. Deus vai sempre, por amor a você, Deus vai sempre pedir mais de você, pedir para entrar mais profundamente no seu coração e mudar a sua vida. Então, continua aqui a leitura, versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, se não permanecerdes em mim, diz Jesus, nada podereis produzir. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria então de refletir sobre esta realidade da poda, da purificação. E a pergunta é, você quer produzir muito fruto? Ou você diz assim, não padre, já ouvi isso de tanta gente. Isto é, quando você começa a falar para alguém que ela precisa dar passos na vida espiritual, ela começou a ir à igreja, ela começou a abandonar os pecados mortais, e isso foi custoso para aquela pessoa. Ela começou a dar a Deus coisas e espaços na sua vida que Deus tinha pedido, mas chegou um momento que ela disse, basta, para. Também eu não vou ser santo, né? Também eu não vou ser santa, né? Isso eu já ouvi de muitas pessoas. Quando você começa a falar, a pessoa diz, não padre, eu não quero ser santo não, eu quero ser só um católico. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, quem ama não sabe calcular. Quando você começa a pensar assim, você deixou de amar a Deus. E você se esqueceu de que se Deus está pedindo algo a você, é porque Deus quer conduzir você a um amor mais perfeito, e isso é uma eleição. Meus irmãos, quando você percebe que Deus está chamando você para águas mais profundas, é porque Deus quer com você uma amizade mais profunda. E isso, repito, é uma eleição, deve ser acolhido como uma alegria. Nossa, Deus quer ser meu amigo íntimo.
Deus não quer uma amizade superficial. Deus quer uma amizade profunda comigo. E por isso, Deus está me levando a uma maior purificação. Porque Deus quer que eu produza mais frutos de amor. Deus não quer que eu o ame pouquinho. Deus quer que eu o ame muito. E que alegria. Então, mas isso nós só veremos se tivermos uma visão espiritual, se nós permanecermos em Jesus. Senão, meus santos, nós nos deixaremos levar pelos conselhos malignos, pelas sugestões do diabo, que vai dizer: sua vida vai se tornar mais triste. Nossa, Deus está pedindo também isso de você. Nossa, você vai renunciar a tudo isso. Meus santos, pelo amor de Deus, nem de longe eu quero aqui me colocar como exemplo. Eu estou muito longe daquilo que Deus quer de mim. Eu ainda tenho muito caminho para caminhar. Mas no início do meu contato com Deus, quando eu percebi que Deus me chamava ao sacerdócio, uma eleição, eu também ouvia num canto do meu coração: nossa, e você vai abandonar todos os seus sonhos? Nossa, e você não vai ter os 5 filhos que você gostaria de ter? Nossa, você nunca vai se casar. Você nunca terá uma família. Você não será engenheiro químico. Oh! E aí você começa, se você não se agarrar a Deus e não se colocar debaixo da sua luz, na sua sabedoria, você verá aquelas perdas, aquelas podas como muito valiosas para serem renunciadas. Você vai achar que aqueles galhinhos são muito importantes, mais importantes do que os frutos que Deus quer fazer brotar de você, ao renunciar àqueles galhinhos verdes que estão roubando a seiva do galho principal que está ligado à videira. Então, meus irmãos, repito, se nós não tivermos esta visão espiritual, nós sempre veremos as podas simplesmente como perdas insubstituíveis, como perdas insuportáveis, e não como perdas necessárias para ganhos maiores. Quando Deus quer purificar uma alma, nós precisamos ver que Deus não faz isso por maldade, não, mas por amor, para que aquele galho, já que nós estamos usando essa imagem, para que aquele galho se torne cada vez mais belo, para que aquela alma se torne cada vez mais santa. E quanto mais próximo de Deus você estiver, mais consciente você estará das necessárias podas. Isto é, quanto mais longe de Deus você está, menos generoso você será em se deixar ser podado, e menos consciente você será da necessidade da poda. Mas quanto mais próximo de Deus, você clamará a Deus dizendo: Senhor, poda, Senhor, purifica, Senhor, corta, tira de mim aquilo que não promove o teu amor em mim. Mas, meus irmãos, saiba, isso não é romântico. Por mais belo, e é belo, por mais bonito que seja de se falar, e é bonito de se falar, mas é mais bonito viver. Mas isso não significa de que seja algo simplesmente romântico, é algo doloroso, é uma luta, porque as podas nos fazem sofrer. As podas nos levam a renúncias, a realidades às quais estamos apegados. Repito, realidades que nem sempre são más,
mas que nos impedem de um progresso maior. Então, quando eu pergunto, você quer produzir muito fruto? Pare e pense bem na sua resposta. Que se você disser, sim, padre, eu quero produzir muito fruto. Sim, padre, eu quero amar muito a Deus. Então você quer ser podado várias vezes? Porque lembra, a videira, para que dê fruto, ela precisa ser podada a cada ano. Ela precisa ser podada cada vez mais, para que ela produza cada vez mais fruto. Senão ela produzirá cada vez menos fruto. Então você está disposto a que Deus entre na sua vida e vá modificando o seu viver e vá tirando das suas mãos aquilo que talvez encante os seus olhos, aquilo que talvez alegre o seu viver, mas que Deus tem algo melhor. Mas para que as coisas melhores você chegue, você precisa ir por onde você não quer ir. Você precisa trilhar caminhos que não lhe são agradáveis por ora, que levarão a lugares infinitamente melhores, mas que são alcançados por caminhos tortuosos, por caminhos custosos. O autor do livro do Eclesiástico, quando ele fala dessa purificação, ele fala sem rebuscar, sem colorir muito as letras. Ele fala com crueza. Eclesiástico, acredito que muitos aqui conhecem esta passagem. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, minha filha, se entrares para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Prepara a tua alma para a poda. Sim, porque Deus, quando Deus permite também a provação, Deus fará daquela provação uma ocasião de poda, para que eu produza mais fruto, para que eu ame ainda mais. Mas prepara a tua alma para a provação, humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria, o exemplo dos santos, o ensinamento da Sagrada Escritura. Não te perturbes no tempo da poda, no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Por quê? Porque é pelo fogo que se purificam o ouro e a prata. A purificação, a poda, a videira, o galho que é limpo, que é purificado. Pois bem, é pelo fogo, e por fogo aqui nós iremos compreender as provações, as humilhações, as esperas. Você esperar no Senhor, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor, nos ensina o salmista. Pois bem, tudo isso é fogo, mas se você viver tudo isso em Deus, tudo isso será ocasião de purificar a prata e o ouro, de purificar a sua alma, para que ela dê muito fruto. Que nós, meus irmãos, ouvindo esta palavra forte, que nós tenhamos a coragem não movida pelos nossos afetos, porque meu santinho, minha santinha, se você estiver consciente do que significa a poda, você, só se você estiver, e louvado seja Deus, se assim estiver, evoluído no caminho espiritual. Se não, se você estiver apenas iluminado pelos seus afetos, você vai dizer: eu não quero ser podado, eu quero amar pouquinho, Senhor. Tá bom, eu só quero ir para o céu, eu não quero ser santo. Isto é, eu quero ser medíocre no amor a Ti.
Eu quero só te agradar um pouquinho. Percebe que quem isso diz, não ama, né? Não ama. E quem diz, eu só quero ir para o céu, eu não quero ser santo, com facilidade se perde. Mas quem diz, eu quero ser santo, talvez não seja santo, mas provavelmente vai para o céu. Então, queiramos amar Deus e amar muito, e deixemos-nos iluminar pela nossa fé, que a nossa inteligência, iluminada pela graça, diga, eu quero ser podado. Mesmo que os seus afetos e os seus instintos meramente humanos, marcados, tocados pelo medo, tenham receio que você, mais uma vez, movido pela fé, movido pela graça, pela sua inteligência iluminada, pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo, que você diga, eu quero, Senhor, e eu vou assinar essa carta em branco, seja feita a tua vontade, Senhor, purifica-me, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que talvez em alguns momentos eu até reclame, mas Senhor, eu quero ser podado, porque eu quero produzir muito fruto, eu quero ser purificado, porque eu quero te amar muito, eu quero, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, que nós, meus santos, iluminados por esta palavra, pelo exemplo dos santos, e pela Eucaristia, que nós iremos receber, que nós digamos, Senhor, eu quero ser purificado, porque eu quero produzir muito fruto na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.